Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Backstage dos Negócios. Hoje recebendo mais um empresário que tem uma baita história de vida e uma história empresarial também muito interessante. Nós estamos aqui nos estúdios do MEON, mais completo veículo de comunicação do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Lembrando que esse episódio é um oferecimento do nosso patrocinador oficial, a Tech10, soluções em TI, tecnologia e inovação para o seu negócio. Recebo aqui hoje Júlio Morelli, seja muito bem-vindo. Obrigada, estava ansiosa para ouvir sua história. Sinta-se em casa. Agradeço demais, Nathalie, estar aqui, poder passar um pouco da minha história, da minha trajetória, porque eu acho que de uma certa forma, se puder posicionar isso para uma, ou dois, ou três empresários, não importa a quantidade, e puder mostrar que em cima de um trabalho, em cima de um processo, em cima de uma construção, você vai obter resultados maravilhosos, eu acho que vale a pena, eu acho que é justamente isso. É o final do processo e uma transformação de uma nova etapa na vida, eu acho que é bem por aí. Excelente. Olha, eu vou pedir licença para te apresentar. O Júlio Morelli é empresário, atleta, um ultra atleta, né? Vamos concordar. Formado em engenharia elétrica pela Univap e tem MBA em gestão empresarial pelo INPG. Que baita currículo, hein? Nossa, e esses dias atrás eu estava até buscando algumas fotos para o meu time de marketing, a gente estava fazendo uma reestruturação na empresa e me deparei justamente com algumas outras fotos que passavam toda a minha história ali, né? E dentre elas estavam umas histórias que eu parei, olhei, eu cheguei até a me emocionar. E isso, eu olhei para cá e falei assim, cara, como que a vida nos prega peças e a gente olha para isso e fala, meu, eu não acreditava que eu conseguiria fazer tudo isso, né? E assim, hoje eu fico olhando para como as coisas estão sendo construídas, para como as coisas estão. E se a gente parar para analisar um pouco mais, eu vou trazer sempre filosofia, porque eu acho que hoje faz parte da minha vida, né? O mundo está cada vez mais rápido, ele está muito mais consistente, ele está muito. Mas a grande questão é, a gente está se perdendo com isso ou não, né? E, e nada do que eu consegui hoje, que nem, exceto a empresa, que é uma empresa obviamente de engenharia, o restante veio tudo de estudo, de trabalho, e as pessoas não acreditam nisso. Ainda algumas pessoas, elas olham e falam, não, eu vou partir por esse caminho que ele é mais fácil. Às vezes pode ser, mas será que não é um castelo construído na areia que vai fazer isso? Mas, no final das contas, vale o processo? Porque eu acredito muito no processo. Eu levo, até brinco muito sobre processo, que ele é uma construção muito bem feita. E me fizeram uma pergunta esses dias atrás, que perguntaram, Júlio, se você tivesse que voltar para o passado e moldar tudo aquilo que aconteceu com você, desde os seus próprios problemas, desde tudo aquilo que aconteceu, você mudaria alguma coisa? Eu não mudaria nenhuma vírgula. Porque para chegar até onde eu cheguei hoje, eu tive que passar por problemas, tive que passar por necessidades, tive que passar por conquistas. E eu falo uma coisa que é para os empresários, quando nós conquistamos alguma coisa, a gente tem uma palavra com 3 letras que destrói tudo ao mesmo tempo, o ego. Quando você constrói alguma coisa e você fala, fui eu que construí, eu acho que é o momento de você voltar 3, 4 casas para trás e dizer, você não fez sozinho. Eu fiz recentemente uma reunião com o meu time todo e eu tive o prazer de falar para todo mundo que era esse novo processo que a empresa estava tomando, ela foi uma junção de uma ideia. Eu comecei com uma ideia, eu comecei com principalmente uma necessidade, que você vai falar sobre várias coisas, mas para a empresa chegar onde que ela chegou, eu tive pessoas. E sem essas pessoas, eu garanto para você, a empresa não teria ido. Mesmo que você vai começar uma empresa de uma única pessoa, hoje, ela não vai permanecer como uma única pessoa. Ela vai ter que ter outras pessoas, você vai ter que colocar situações diferenciadas, e aí que vem a grande questão que eu brinco, que é a construção do que você quer, que é literalmente o processo que vai acontecer para onde você quer chegar. Excelente. E conta pra gente quem é Júlio Morelli? Júlio Morelli, Pessoa física. pessoa física, e eu falo muito sobre isso. A empresa, ela é constituída pelo CNPJ, mas ela não vai funcionar se a pessoa física não tiver, né?
Hoje, eu posso dizer que eu sou um joseense apaixonado por São José, mas eu vim de uma cidade do interior de São Paulo, chamado de Guararapes, bem interiorzão mesmo. Eu vim pra cá, fui boia fria, catei algodão, ralhei tomate, cortei cana, mas eu sabia que aquilo ali não era pra mim. Eu não queria literalmente viver aquela vida, ficar andando a cavalo, tal, algumas coisas. Eu falava, meu, tudo bem, respeito essa vida, mas não era aquilo que eu queria. Eu queria vir para São José, mandei uma carta para um tio, falei, meu, quero mudar minha vida. E com 18 anos ele me arrumou um emprego, fui ser porteiro de uma transportadora. Eu acho que foi a minha primeira lição de vida foi trabalhar numa transportadora, ser porteiro. E aí aquilo ali começou já a abrir portão, para os caminhões entrarem, cegonha e tudo mais. Mas eu não queria ficar só naquilo. E aí foi quando eu pensei em fazer engenharia. E eu sempre tive, eu acho que esse desejo de mudar a minha vida, de ser mais. Porque assim, se a gente analisar um pouco, eu acho que eu tinha inconscientemente esse desejo de me tornar sempre melhor. Eu acho que no começo era, eu acho que uma questão como todo mundo tem hoje, é a necessidade do dinheiro, Uhum. né? Dinheiro pelo dinheiro, de ter o melhor carro, de ter a melhor casa, de ter a melhor roupa. Sim, durante muito tempo isso passou na minha cabeça. Até que de repente você olha e fala, opa, isso não faz sentido. Mas durante muito tempo, vamos se dizer, 35 anos da minha vida, era essa necessidade. Porque nós fomos automaticamente condicionados. Pai e mãe foi condicionado a nossa vida de fazer aquilo que a gente quer. Opa, o que que você vai ser quando crescer? O que que você, sabe? É muito cedo para você perguntar para uma criança o que você vai ser. Você não sabe. Tem pessoas hoje com 40, 50 anos que não sabem o que vai ser ainda. Então, essa transformação, que ela é muito importante. E me dediquei muito tempo a estudo, porque para você obter um cargo bom numa empresa, você tinha que ter faculdade, você tinha que falar inglês, você tinha que se dedicar muito tempo. Tudo isso eu fiz. Mas chegava um momento que quando você chegava naquele outro patamar, você tinha que se dedicar mais, e mais, e mais. E Não é tem just... fim, né? não tem fim. Mas qual que é o seu fim? Qual que é o objetivo que você vai ter? Porque às vezes eu estudava 14, 15 horas. Aí você vai falar, pô, Júlio, mas empreender é isso. Sim, durante um momento, empreender é isso também. Mas até quando você quer isso? Porque como eu fui entender o que é ser empresário, eu tive que moldar essa questão também, porque senão eu ia me tornar refém de um próprio sonho que eu criei. Aí eu construí uma empresa, mas eu vou me tornar escravo de um sonho pelo qual eu não vou ter prazer de desfrutar o sonho que eu construí? Onde que está isso? Então, hoje, o Júlio, ele é literalmente, eu brinco, ele é um filósofo, ele é um atleta e ele é um empresário hoje, principalmente para pessoas. Porque às vezes você chega para empresários, eu falo isso muito com os meus mentorados, quando eu pergunto para eles, no início da minha mentoria, eu falo assim, qual que é o seu objetivo? O que que você quer? Eu acho que no primeiro mês de mentoria, ele define 3 vezes o objetivo, ele não sabe nem o que ele quer ainda. Então, hoje, eu falo que o Júlio, hoje, a pessoa física, ele é um apaixonado por conhecimento. Excelente. Conhecimento, para mim, hoje, ele é a ferramenta maior e diferente. O conhecimento que eu digo não é aquele conhecimento que as pessoas falam que tomate é uma fruta, mas não coloca na salada de fruta. Isso daí, para mim, é ser sensato. Uhum. Isso não é conhecimento. Conhecimento é você saber o que é certo e fazer o que é certo. Exemplo. Minha mãe faleceu por insuficiência respiratória causada pelo cigarro. Ela sabia que fumar poderia causar câncer, poderia causar qualquer coisa. E ela fumava. Ela era uma pessoa sábia? Não. No final das contas, faleceu extremamente jovem, com 67 anos, extremamente jovem. E ainda perguntando, se Deus quisesse, ele me curava. A culpa não é de Deus. Uhum. Então, as nossas escolhas sábias vão fazer diferença na nossa vida. E deixa eu te perguntar, você já fez a faculdade de engenharia pensando em ter o seu próprio negócio? Ou isso aconteceu com as suas experiências de vida? A grande questão é, quando eu pensei em me tornar engenheiro, era para ter um cargo melhor numa empresa, numa companhia. Eu nunca sonhei em ser empresário. Uhum. Ser empresário se tornou uma necessidade. Assim, a necessidade, como vários outros brasileiros, se a gente olhar, eu acho que o Brasil é um país rico de pessoas inteligentes, de pessoas com talentos maravilhosos. Eu acho o Brasil
que se destaca. A gente só precisava olhar um pouco mais para isso, até porque somos um país novo ainda, 500 anos ainda. Então, estamos aprendendo. Mas nunca na minha cabeça eu olhei e falei, eu vou me tornar um empresário. Eu vou seguir essa carreira. Durante muito tempo, eu me tornei diretor de empresas e eu vi o quanto ser empresário era difícil. Porque ser gerente, ser diretor já era complexo, quem dirá ter uma empresa, né? Uhum. Mas foi 100% necessidade. Porque, não sei se eu posso falar isso, mas aos 41 anos eu já estava morando de favor pela segunda vez. Então eu estava sem ter onde morar, estava morando de favor, literalmente. E eu acho que era a única situação que eu tinha. Eu falei, meu, eu vou usar o meu conhecimento agora para fazer. E foi justamente essa que a minha mulher, né? Ela me perguntou, o que que você gosta de fazer? Eu falei, pô, eu adoro projetar, eu adoro construir. E com o passar do tempo eu não percebi que eu estava construindo a mim mesmo também nessa jornada, né? Então, foi uma situação bem interessante, né? E aí que vem a grande questão. Às vezes eu falo muito isso pro meu time técnico. Às vezes você está fazendo alguma coisa, você não sabe o porquê que você está fazendo, mas faça bem feito, porque vai chegar num momento que você pode ser que você precise. E, e eu utilizei tudo aquilo que eu tinha de conhecimento de projeto, de gestão empresarial, e coloquei na empresa. E, graças a Deus, ela vem acontecendo. Excelente. Eu acho também que a gente passa por questões que nos moldam, é, principalmente na pessoa física, que traz para a pessoa jurídica uma força maior. Hoje você comanda a SP Energy e uma nova empresa. Conta pra gente. Pois isso começou em agosto de 2024, né? Eu participando de alguns treinamentos, eu gosto bastante sobre isso, e uma pessoa chegou e falou, Júlio, você tem uma história muito boa para poder ajudar empresários. Aí eu olhei e falei, que história, cara, não faz sentido isso. Tem. Se você analisar a estrutura que você criou, a SP Energy, como você criou e como você foi construindo ela, você pode ajudar outros empresários a também passar por isso. Eu falei, como assim? Me explica melhor. Porque literalmente eu não tinha também essa questão. Então foi uma semente que alguém me plantou. Não sei se você sabe, em 2024 foi feito um levantamento, sempre tem esses levantamentos sobre Sebrae, tudo bem? Foi feito um mapeamento das indústrias e empresas. Em 2024 teve maior aumento de abertura de empresa, 9%. Mas teve o maior aumento por quebra de empresas em 2024. Ou seja, nós tivemos 12%, ou seja, é como se o aumento de abertura de empresa não tivesse acontecido, tivesse um déficit de 3%, né? E eu estava começando a querer ajudar empresários que já estão no ramo empresarial há 15, 20 anos, que eles não tinham liberdade para construir empresas. Aí eu parei e falei assim, mas calma aí, eu estou ajudando empresários que já estão com empresa há 10, 15, 20 anos, mas eu não estou ajudando os pequenos, médios e pequenos empresários que estão começando, são eles que precisam entender como passar essa questão dos primeiros 5 anos, dos primeiros 10 anos. Uhum. Então, foi aí quando surgiu a Ultra Impacto Treinamentos, que é o meu xodózinho hoje. Por que eu criei o Ultra Impacto? Pelo triatlo, ultra triatlo, ultra esporte, porque eu acredito nisso, e o impacto que uma empresa tem na sociedade. Porque quando você abre uma empresa, essa empresa dá certo, você tem noção do que você cria na sociedade, na economia, nos funcionários, nas famílias dos funcionários? Porque eu vejo que cada vez que você quebra, que uma empresa é fechada, a gente não sabe o tamanho que ela é. Mas a gente sabe que ela destrói, ela coloca pessoas de novo na rua, ela coloca famílias de novo com necessidade. E hoje os empresários, eles são cada vez mais a geração de uma economia muito maior. E cabe sim aos empresários moldar essa empresa para que ela seja cada dia mais consistente, mais forte. E como que ela vai fazendo isso? Ela sendo sólida, ela trazendo funcionários, colaboradores sólidos, porque sim, os funcionários são a base da empresa. E quando você constrói funcionários, colaboradores, que eles olham de fato, não para questão do passado que se dizia o contrário, não. Hoje é fazer as pessoas olharem para a empresa e falar, não, faz sentido para mim. E hoje, para mim, tem um prazer muito maior Uhum. de poder moldar essa questão. Então,
essa segunda empresa se deu para isso, para poder ajudar empresários. E como que é esse passo a passo? Quem chega até você, o empresário que vem buscar sua ajuda, como é feita essa orientação? Aí que vem a grande questão. É uma situação bem. Eu, quando fui me tornar empresário, eu tive que quebrar muitas, assim, muitas crenças de pessoa física. Porque o pior, e a gente ouve isso constantemente, seja em rádio, seja nas redes sociais, um CPF doente vai deixar um CNPJ doente. Então, você tem que quebrar alguns paradigmas, algumas crenças, algumas limitações suas de CPF. Exemplo, vamos colocar a minha, né? Quando eu comecei a empresa, eu era uma pessoa que estava descrente, eu estava sem ideais literalmente, e principalmente parte financeira, devendo mais de 35 mil reais. Como que eu construí uma empresa devendo 35 mil reais morando de favor? Então eu tive que me modelar, eu tive que reconstruir isso daí. Eu tinha medo de olhar para a conta bancária porque era sempre negativo. Então, quando você traz uma crença de, opa, não quero mais olhar para minha conta porque toda vez que eu olho para minha conta está negativo. Hoje, graças a Deus, não é assim. Mas eu tive que olhar e aprender a lidar com dinheiro, porque eu trazia a minha vida inteira, boa parte da minha vida inteira, foram sempre devendo. Então, como que você vai fazer? Outro ponto importante, nós não aprendemos na escola a planejar. Nós não aprendemos na escola gestão financeira. Nós não aprendemos na escola gestão de pessoas. Muito se fala hoje sobre RI, estrutura emocional. Nós não aprendemos. Mas você, como empresário, você tem que lidar com o cliente, você tem que lidar com o funcionário, você tem que lidar com a família. E como você está emocionalmente? Então, você percebe que quando o empresário chega, literalmente, alguns nem ficam, porque eu falo, cara, eu vou ter que olhar um pouco para você. Eu não vou ser seu psicólogo. Psicólogo você procura um profissional capacitado para isso. Uhum, Mas eu vou mostrar para você com ferramentas que você precisa olhar para si e dizer: opa, eu tenho que melhorar minha programação. Eu tenho que melhorar minha comunicação. Eu tenho que ser mais assertivo com isso. Porque senão, se você continuar fazendo os seus erros no CNPJ que vieram do CPF, vai ser dois erros, porque você tem que reestruturar. E não adianta. Ser empresário é você pular do avião e começar a construir um paraquedas sem ter noção. uhum. Para chegar no final, ele tem que abrir. Essa é a grande questão. Então, você tem que olhar muito. E quando você faz esse mapeamento com a pessoa, automaticamente a pessoa vai se descobrindo, ela vai olhar, puta, eu tenho que melhorar isso. Então, vamos criar ferramentas para isso? Uhum. Eu já cheguei falar para alguns empresários, falar, cara, vamos fazer o seguinte, não me interprete mal, mas, cara, você passar por um terapeuta é bom, é necessário. Eu falo porque eu faço terapia. Então, a terapia, você ter com quem você vai conversar, falar do seu dia a dia é importante. Eu, no começo, eu fazia terapia no caderno. Eu passava meu dia, tal, isso e aquilo, uso isso como estoicismo, né? Mas não, você ter alguém para desabafar, para conversar, para ser orientado, é um dos fatores. E isso foi um dos fatores que eu tive que fazer quando eu estava iniciando a empresa. Você, quando está dentro da indústria, você tem vários parceiros, partners, que você tem uma dúvida, você vai consultar. Ou vem aqui me ajudar, ou eu estou com dúvida nisso. Você, como empresário, durante um tempo você é sozinho. E como que você vai ficar? Uhum. Então, é isso que a gente precisa de ajuda. Esse treinamento, então, ele vem tanto na questão de gestão empresarial, planejamento financeiro, enfim, distribuição de metas e etapas, mas principalmente também na pessoal. Essa é a diferença? A grande questão é no pessoal. Porque não adianta. O pessoal, eu demorei muito tempo para entender isso. Eu procurei, durante um tempo, algum curso que fosse destinado a empresários. E, literalmente não tem para empresários. Porque, de fato, o empresário, ele ainda é uma pessoa. E você é uma persona empresário, você é uma persona pai, você é uma persona filho, você é uma persona empresário. Mas, de fato, as pessoas não conseguem separar isso daí, porque elas estão carregando o sentimento de várias questões, várias gerações, vários problemas. Mas você tem que modular isso. Porque se você não conseguir modular isso, você não vai atingir aquele resultado. Você vai poder até um determinado momento atingir, Uhum. mas depois quando você chegar
e você percebeu por que que você está ali, você vai falar assim, não, eu tenho que voltar, eu tenho que corrigir isso. E é sempre isso. Qual é o ponto que eu preciso modular? E, literalmente, vai ser fácil? Desculpa, eu nunca vou falar para ninguém que vai ser fácil. Mas se você fizer da maneira correta, o resultado vai se tornar prazeroso. Porque é justamente isso. É você fazer o processo e falar, no final ali, quando eu cruzar a linha de chegada, que é justamente isso que eu brinco dentro do esporte, qual é o objetivo final daquilo? Valeu a pena? Porque não adianta nada. Você chegou, eu brinco muito. Eu cheguei numa outra maratona de correr 90 quilômetros, que nem essa que eu vou fazer agora, 226. No final, como eu quero estar? Porque ali vai ser uma construção. Uhum. E é esse o processo do empresário. Eu estava trabalhando com um empresário que ele falava assim, Júlio, o meu filho não quer seguir a empresa. Ele não quer dar continuidade na empresa. Aí eu perguntei, falei assim, mas por quê? Você já perguntou para ele o porquê? Não. Porque eu segui a empresa do meu pai, mas ele não quer seguir o meu. Eu falei, então, aí que dá a grande questão. Pergunta para ele o que ele quer. Porque quem garante que ele não ouviu o seu pai reclamando da empresa? Quem garante que ele não ouviu você brigando com a sua esposa por causa de funcionário, por causa disso e aquilo? Você acha que na cabeça dele ele quer seguir isso? Então, tá na hora de você conversar com ele e perguntar. E trazer que a empresa é uma situação diferente. Porque eu passei muito tempo da minha vida dizendo que empresário não prestava, que empresários só roubavam, empresários é isso. Não são empresários, são pessoas. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins. A sociedade é assim. Mas, eu garanto para você, todo mundo hoje que empreende, todo mundo tem o prazer de empreender. E aqueles que criam sucesso em uma empresa, eles criam a segunda, eles criam a terceira, eles criam a quarta. Por quê? Porque é ruim? Não, porque deu certo. E é justamente isso. É mostrar para as pessoas que dá certo. Vai ser fácil? Desculpa. Não é Alice nos Países da Maravilha. Mas você tem um resultado. E qual que é o cronograma de um treinamento empresarial? Varia muito. Varia muito porque assim, a gente tem que entender o nível de cada empresário. Eu tenho um empresário hoje que ele tem uma rede de empresas em Minas e ele está partindo pela segunda empresa, pela terceira empresa, na verdade. Ele já construiu as duas, só que a gente conseguiu olhar agora, ele conseguiu a primeira, ele conseguiu a segunda e está abrindo a terceira com os mesmos erros da primeira e da segunda. Nós conseguimos parar, analisar essa segunda empresa, porque, por incrível que pareça, quando eu pedi para ele fazer um resumo de como que estava a vida dele pessoal e como que estava a vida dele de empresário, ele não sabia definir. E detalhe, é um cara que está com uma empresa há 13 anos, né? Abriu a segunda, e aí eu perguntei para ele, falei, deixa eu fazer uma pergunta, qual foi a última vez que você, 2 horas da tarde, você ligou para tua esposa, pediu para arrumar suas filhas e vocês irem pro cinema? Ele falou, Júlio, isso não aconteceu. Eu falei, então você me desculpa, você não é ainda um empresário, você concorda comigo? Que você não está tendo flexibilidade? Então, ele falou assim, mas assim não dá. E quando ele começou a moldar isso, ele me ligou e falou assim, Júlio, eu falei, fala, eu tô saindo 3 horas da tarde para ir fazer jiu-jitsu. Cara, eu tô saindo com peso na consciência. Eu falei, mas é isso? Por que você tá com peso na consciência? Não, porque eu acho que eu tenho que ficar lá, porque os meus funcionários, eles vão olhar para minha cara e vão dizer, olha, ó, tá saindo. Eu falei, não, mas você está conversando que você precisa desse tempo para você? Você tá mostrando para ele? Aí algumas pessoas vão falar, pô, mas espera aí. Eu treino, às vezes eu treino 3 horas da tarde, às vezes eu treino 2 horas da tarde. Eu amo treinar logo cedo, porque eu já tô com energia totalmente construída. Mas tem dia que eu não consigo. E aí eu vou treinar 1 hora, vou treinar as 2, vou treinar as 3. Eu sempre faço alguma alteração. Mas você tem que trazer, até porque, vamos entender uma coisa, você é o dono da empresa. Se você não tiver o tempo para você, será que você é o dono ou será que você é mais um funcionário da empresa? Tô me identificando aqui, hein, pessoal. É justamente isso. A gente não analisa isso. Então, para eu estar aqui literalmente com você nesse momento,
as coisas estão rodando. Antes de eu Uhum. vir aqui, eu já tinha passado diretrizes, as coisas estão acontecendo, cada equipe está no seu devido lugar, entendeu? É você saber como que a sua empresa está acontecendo. E detalhe, isso parte de processo. Não adianta. Se você não entender que cada setor, cada momento da empresa tem que ser processual, e detalhe, não é processual engessado, não. É uma construção pequena que vai fazer aquilo acontecer para você. Não é você sair que nem um louco falando, eu vou fazer isso. Não, não. São processos pequenos, consistentes, para atingir grandes resultados. É assim. É na vida. E como que o esporte moldou esse Júlio que hoje faz tanta diferença no mundo empresarial? É aí que vem a grande questão. Quando eu fui fazer o meu primeiro triatlon, né? E aí que eu falo para você a grande diferença de você ter resultados. Quando eu fui fazer meu primeiro triatlon, eu tive que procurar um profissional que já teria feito isso. Até porque eu tenho uma lesão no meu braço direito, né? Causado por uma doença, tal e tudo mais. Eu cheguei para ele, né? Um abraço até pro meu coach, pô, Lucas, fantástico ele. Sentei com ele e falei, cara, eu quero fazer um triatlon, só que eu tenho uma deficiência. É possível? Não, é possível. Falei, cara, eu não tenho força no braço, eu vou nadar 3.900 metros. Dá, dá. Se você seguir o processo, dá. De lá pra cá, essa palavra nunca mais saiu. E aí eu olhava e falava, cara, como que eu vou nadar? Como que eu vou fazer isso? E depois de eu entender que são pequenas ajustes, pequenas mudanças que vão fazendo, as pessoas acham que para eu nadar os 3.900, pedalar 180 quilômetros e correr 42, seria uma coisa absurda. Não. São pequenos passos constantemente para poder fazer. Eu peguei todo aquele processo e trouxe para minha empresa. Olhei para a área comercial e falei, como que eu vou fazer isso? Eu quero atingir um potencial de venda por mês. Como que eu tenho que fazer? Opa, vamos analisar aqui. Chamei o time comercial. Como que a gente pode escalar isso de maneira consistente? Porque é a consistência que vai fazer a diferença. Cheguei para o meu time operacional. Como que a gente vai poder dar resultado nas instalações, em projetos, isso, aquilo? Então, eu fui mapeando setor por setor da minha empresa com o mesmo processo do esporte. Com pequenos passos, lógico, em algumas questões você tem que dar um tiro maior, outro menor, mas é a consistência que vai fazer a grande diferença. É a lei de Pareto, 80-20. Então, faça 20% do que é importante, que o restante ele vai caminhar com você. Então, isso serviu para o triatlon, isso serviu para o ultra triatlon. Quando eu fui para 10 km de natação, 421 de bike e 84 de corrida, foram também. Pô, mas para nadar 10 também foram processos construtivos. Então, às vezes as pessoas olham para aquela construção maior. O que foi? Um tijolinho por vez. Vamos lá, é um tijolinho por vez até você chegar. E isso se baseia na vida, no esporte, no ramo empresarial. Não é nada absurdo. Depois que você constrói, se torna absurdo. Você fala, nossa, eu construí em tão pouco tempo. Nossa, tão pouco tempo? Pode ser. Mas ela está onde? No concreto ou ele está numa areia? É aí que vai fazer a diferença. Excelente. Eu queria que você desse um recado para os empresários, tanto os que estão começando agora, como quem já tem uma jornada aí no mundo empresarial. Quem procura você para estruturar melhor a empresa, qual que é a primeira coisa que você fala para eles? Além do aonde você quer chegar. É justamente isso. Todo mundo que procura alguém é para sanar literalmente uma dor. Isso é fato, né? Procura por conhecimento. Eu gosto de entender essa dor. Primeiro, essa dor é sua, essa dor foi imposta, essa dor é de fato uma necessidade, porque muitas pessoas às vezes estão querendo sanar uma dor que às vezes ela não sabe nem por que ela tem aquela dor. E é justamente isso, você entender aquele momento, o porquê daquilo. Então eu tento sempre entender. De repente, essa dor, ela te ajuda a crescer.
A maioria, né, das vezes. Todas elas. E a minha pergunta é, por que você não está olhando para a dor? Uhum. De repente, é somente uma pedra no seu sapato, é só você tirar o sapato e tirar. É simples, mas nós não fomos criados e nós não fomos educados a olhar para a dor. Uhum. Quando criança, os nossos pais, você ia mal na prova, eles mandavam você estudar mais para aquela prova, né? Não, você tem que ficar bom naquilo. E esquecia o resto. De repente, o seu talento não era naquilo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar o seu talento para o que importa. Então, olhar para isso, eu falo sempre para o empresário. Qual é o seu talento? Eu quero entender o talento do cara, porque, de fato, se você não olhar para o talento dele, de repente ele está fazendo literalmente uma coisa que ele não quer para atingir um resultado que ele gostaria. E você tem que entender o que ele não quer para atingir aquele resultado. Eu acho que é mais importante, eu não quero fazer isso, mas eu não fazer isso daqui, ele vai me atrapalhar. Então ele é necessário. Ele é necessário. Então vamos fazer o seguinte, vamos modular isso de forma diferente para criar e não ser um processo doloroso, mas fazer desse processo uma construção para atingir aquele resultado. Uhum. Depois você para. Depois você para. Então, entenda o que você quer, saiba qual é o propósito. Eu brinco muito que o processo, ele parte da seguinte questão, das 8 letras do processo. Ele tem que ter propósito, ele tem que ter ritmo, ele tem que ter organização, ele tem que ter clareza, ele tem que ser executável, ele tem que ter sistema, ele tem que ter, aí que vem o último S, superação e objetivo. Uhum. Se você pegar tudo que eu falei, vai traduzir isso em processo. E às vezes as pessoas se perdem na clareza. Uhum. Isso danifica demais aquela questão. Às vezes você está gastando tanta energia numa coisa que não precisa e está desperdiçando um tempo valioso naquilo que precisa. Não faz nem sentido, né? E quem quiser te procurar, pode te encontrar por quais canais? Eu tenho um canal hoje no YouTube que chama Ultra Estoico, que eu falo sobre justamente o ultra impacto, mas dentro do estoicismo, né, no canal Ultra Estoico. Tô no Instagram, Júlio Morelli, obviamente, né? E a empresa SP Energy Engenharia e Ultra Impacto também, Ultra Impacto Treinamentos também no Instagram. Então, muitas pessoas me mandam mensagem, me perguntam, eu sou literalmente aberto a falar literalmente, porque eu acho que é tão bom. Quando eu tenho dúvidas, e eu falo isso, quando eu quero saber de alguma coisa, eu procuro pessoas que estão literalmente acima de mim e pergunto, cara, eu quero fazer tal coisa, como que a gente pode fazer? Uhum. E eu pergunto, porque antigamente eu não tinha essa questão de perguntar, mas hoje eu faço essa pergunta porque vale a pena perguntar, porque a pergunta traz conhecimento, e é sobre isso. Excelente, um prazer enorme te receber aqui. Um bate-papo que dá vontade de ficar aqui horas, né? Tem tanta coisa Verdade. pra gente falar, pra gente puxar. Mas acho que deu para deixar bem claro para os empresários a importância de um processo, de um acompanhamento, ainda mais de alguém que passou por todas as fases empresariais e tem isso muito bem solidificado para passar realmente um resultado esperado para quem busca uma mentoria. Muitíssimo obrigada. Agradeço demais ter vindo aqui, ter conversado um pouco. E espero que, literalmente, que os empresários tenham esse nível de crescimento. Eu acho que busque, não só comigo, com qualquer outros empresários que façam o crescimento da sua empresa, porque a sociedade precisa de empresas sólidas, consistentes, e famílias precisam de pessoas consistentes para poder fazer essa questão, construir um país melhor. Excelente, obrigada. Esse foi mais um episódio aqui no Backstage dos Negócios. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.